Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Boa noite. Hoje eu quero que você olhe para essa imagem ali. Esse é o Jonathan Jaganevski lá, vulgo Jesus. Ele interpreta Jesus lá no The Chosen. E eu estou num tempo com Jesus diferente. E esses dias do meu tempo devocional, a gente que trabalha aqui, tem um dia às vezes que o PJ junta todo mundo e a gente sobe para orar aqui. E num desses dias, nosso tempo devocional de oração, eu sentei por uma dessas cadeiras aí e eu tenho um caderninho lá. E aquele caderninho, ele é do manto. Então eu escrevo um monte de coisa lá. Escrevo pregação, escrevo a visão que Deus me deu, escrevo um trecho da Bíblia. E ali eu vou escrevendo o que o Senhor vai soprando no meu coração. E nesses dias, no meu tempo devocional, eu estava mais ou menos aqui, eu acho. E eu parei e o Senhor falou para mim assim, vinde. Mas eu já estou aqui na casa do Senhor. E aí o Senhor começou a soprar comigo, vinde. E aí eu tive meu tempo com o Senhor ali, e depois o Senhor me lembrou de um texto que eu queria que você abrisse lá, em Mateus capítulo 11, verso 28. É um texto muito conhecido, e eu quero pensar com a gente sobre essa ideia de vinde, sobre a palavra vinde especificamente. Mateus 11, verso 28. Quem achou, diz achei. Ô, louco, a galera achou, então. Diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o texto termina dizendo assim, e eu vos aliviarei. Mas o Senhor falou especificamente sobre essa palavra vinde. E como eu tenho mais de 30 anos, eu usei uma coisa que a gente usa, um termo que você talvez não saiba. Eu fiz um acróstico. Segundo o dicionário, diz assim, acróstico é uma composição poética ou textual, onde as letras iniciais, medianas ou finais de cada verso ou linha formam uma palavra ou frase quando lidas na vertical, sendo um recurso criativo para homenagens, descrições ou mensagens ocultas. Entendeu? O que é acróstico? Aí o cara só lembrou do que? Mensagem oculta. Só fica o final do que você falou. Dá um toque aí para mim, Rebeca. Eu pus a palavra lá, vinde, e eu vou trabalhar cada letra uma palavra. Agora você entendeu? E eu quero pensar nisso com a gente hoje aqui, nesse tempo que tenho. E eu fui escrevendo no meu caderninho hipofrético, e aí estava lá falando com o Senhor, e aí o Senhor me falou muito sobre esse ver. E aí tem a ideia de vir. E aí eu peguei um texto aqui para a gente ter de apoio. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. João 6,37. Jesus, porém, disse, deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19,14. A ideia de não impeçam, não atrapalham, eu anotei que não obstruam a passagem. A ideia de vir é que você possa vir a Jesus. Como é que anda isso na nossa vida? Nós já atrapalhamos alguém de vir a Jesus. Nós já obstruímos a passagem de alguém vir a Cristo. Ou nós já ficamos com vergonha de levar alguém a Cristo. Essa ideia de vir é não impeçam. Será que algum dia da vida com Jesus a gente não deixou esse vir acontecer? Ou talvez nós nos convertemos numa determinada idade, numa determinada faixa da vida, e aí às vezes a gente percebe que poderia ter vindo a Cristo antes. E nós somos impedidos de vir a Cristo. Talvez a mensagem não foi entregue do jeito que deveria. Talvez a pessoa não disse o que deveria ter dito.
Talvez a gente não foi exposto ao Evangelho da forma que deveria ter sido exposto. Talvez a gente não conheceu Jesus do jeito que deveria conhecido no tempo. O primeiro passo é vir. Não tem como você conhecer a igreja, Sião, se você não vir aqui. Eu trabalho aqui mais de 18 anos, então vi muita gente entrar e sair por aqui. E as pessoas que entram aqui, algumas se assustam, porque elas não sabem que tem uma galeria ali, e cabem na média 100 pessoas lá. E a pessoa entra, às vezes por ali, ou entra pelo canto ali, e ela vem por aqui, às vezes precisa de manutenção técnica, alguma coisa, ela entra e fala, nossa, é grande aqui. Você não tem como saber de algo se você não vir aquele lugar, se você não conhecer aquele lugar. Quando a gente olha para Jesus, Jesus está chamando a gente para vir. Vir para perto dele, vir para ouvir a voz dele, vir para ouvir a direção dele, vir para o puxão de orelha. Essa ideia, irmãos, não há transformação sem aproximação. Eu não tenho como ser amigo do Murilo se eu não me aproximar dele. Não tem como eu saber onde o LG mora se eu não ando perto dele, se eu não converso com ele, se eu não conheço a esposa, se eu não sei o que ele faz da vida, eu não tenho amizade, não tenho relacionamento. A ideia de vir é a ideia de você quebrar uma barreira, uma cortina, um véu, qualquer coisa que você quiser usar, e você se aproximar da pessoa. Como anda isso dentro de nós? Será que a gente está vindo a Jesus? Ou a gente está pegando as pessoas e está levando elas a Jesus? Quando o Senhor falou comigo isso aqui, eu achei muito sério. Jesus não chama os perfeitos, porque Ele é perfeito, nós não somos. E Ele chama a gente para perto para ver nossa disposição, porque tem hora que a gente não vai querer vir para perto dEle. Justo hoje. Puxa vida. Justo hoje. Falei com Ezequiel hoje de manhã. Cara, eu saí, estava chovendo, voltei, estava chovendo, resolvi um negócio, estava chovendo, acordei, estava chovendo. Aí no meio da tarde, que parece que deu uma mansada, mas acabou com chuva de novo. Falei, gente, acabou que eu vou virar um peixe, tanta água que está acontecendo. E talvez a gente vai viver na vida desse jeito. Quando Jesus chama a gente para perto, a gente... Mas Ele está chamando a gente para vir para perto. Não, você não vai construir uma amizade, uma intimidade com alguém que você não se relaciona. Alguém que você se relaciona, por exemplo, uma vez por semana, e alguém que você se relaciona todo dia, você acha que qual amizade vai ficar mais profunda? Se o Senhor nos chama para vir para perto, como é que anda isso dentro do nosso coração? Eu notei isso aqui. Você pode perceber que às vezes há governos, ideologias, ideias dessa terra, que a ideia deles, ou o sonho deles, é não deixarem as pessoas virem a Jesus. Eles vão fazer de tudo nessa terra, a sua história, a sua existência vai ser afastar você de vir a Jesus. O que elas puderem fazer, o que elas puderem contar, o que elas puderem mostrar, vai ser para te afastar de Jesus. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Ei, venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E o texto eu acho maravilhoso, está dizendo, eu vos aliviarei. Não está dizendo que é você que vai se aliviar. Está dizendo que é Ele que vai aliviar você. Porque tem fase da vida, irmão, que você até pode se aliviar. Se você tem dinheiro, você pode fazer uma viagem, curtir umas férias, até bom. Mas tem coisa da vida que se Jesus não aliviar você, você está enrolado. Essa ideia de vir é responder ao convite de Jesus e deixar o lugar de estagnação e dar um passo de fé. Quando você vem, você não olha para trás. Seus olhos estão fixos no Senhor. Você veio, você abandonou, você deixou para trás. Quando a gente olha para Jesus, eu vou virar as costas para você, mas é com respeito, é só para mostrar um negócio aqui. Aqui tem um leão e tem uma ovelha. Jesus, ele se apresenta como as duas figuras. Ele é um leão,
Mas também ele é uma ovelha, um cordeiro. Eu não sei com qual Jesus que você está se encontrando nesses dias. Com Jesus que é um leão mesmo, que vai ajustar você, ou com Jesus que é uma ovelha que vai pastorear o seu coração. A ideia é simples, é a gente olhar para o Senhor e pensar assim, puxa, eu preciso vir para o Senhor. Como é que anda a nossa vida de vir para o Senhor? Essa semana, quantas vezes você foi ao Senhor? Quantos minutos nessa semana você teve encontro com Jesus, você falou, você fez uma oração, e aí logo depois você ouviu o Senhor? A gente já aprendeu que oração não é só eu falo, oração é uma troca de ideia. Eu falo, eu escuto. É igual uma conversa. Você já viu conversa que só um cara fala? Chega na rodinha que sempre tem aquele que fala demais. Aí eu penso, passando alguém para fugir, assim, tipo, me tira daqui, me tira daqui. Me chamou para ir no banheiro, falei, qualquer coisa, me tira daqui. É o famoso espalha rodinha. A pessoa chega, os caras, cara, eu vou no banheiro, minha mãe ligou. Eu tenho que dar água para o meu peixe, como os adolescentes falavam comigo. Eu gosto do exemplo de Pedro saindo do barco. O texto diz que ele veio a Jesus sobre as águas. Ele veio a Jesus. Depois ele afundou, sim, ele afundou. Mas imagina a resenha no meio dos discípulos. Ou você acha que eles não tinham resenha? Afundou, afundou. Sempre tem um mais animado. Mas eu imagino Pedro dizendo, pois é, mas só eu pisei. E aí, fica como depois? Como é que anda isso na nossa vida? A gente vai ficar dentro do barco ou a gente vai dar um passo em direção a Jesus? Essa ideia de vir é um processo, tem coisas da vida que a gente leva um pouco mais de tempo para ir a Jesus, confessar a Jesus e deixar diante do Senhor. Às vezes leva tempo, e eu entendo isso. Mas vai chegar uma hora que a gente não pode viver do mesmo jeito, orar da mesma forma, falar com as pessoas do mesmo jeito. A gente não pode ouvir o mesmo tipo de música. Meu Deus, já deu. Isso é uma coisa que acontece na vida da gente. Você não precisa entender tudo, você precisa apenas decidir vir. O milagre vai começar quando você se aproximar do Senhor. Tá, vamos estar aqui. Deixa eu ficar do lado do Jesus aqui. Eu estou perto dele ou estou longe? Hã? Vocês estão vivos ou estão mortos? Eu estou perto ou estou longe? E você? Você entende a distância? Não estou dizendo que você está longe. É didaticamente. Mas a diferença é que você pode sair do seu lugar e se aproximar de Jesus. Você não precisa de mim, não precisa do Murilo, não precisa do pastor Josimar, não precisa. É só você chegar e se aproximar dele. É só você chegar e vir para perto dele. Você não precisa de que alguém leve você a Jesus. Você já o conhece. E como você o conhece, você se aproxima dele. E ouve dele, e escuta as histórias dele, e aprende dele. E tem hora que fica bravo com ele. E ele fica bravo com você. Porque isso é uma amizade. Dá a impressão que a gente é amigo do outro, mas a gente nunca discute. A gente nunca tem nosso ponto de vista diferente. A gente nunca pensa de outra forma. Eu costumo brincar que casamento é milagre. Deus pôs uma mulher com uma cabeça, um jeito, uma família, um negócio, para casar com um cara que veio de uma família, uma criação, um jeito, e Deus põe no mesmo lugar. Cara, se não tiver Deus ali, irmão, já foi. Porque quando o dia que vocês tiverem
uma conversa mais firme lá na casa de vocês, é legal que cada um defende um ponto de vista. E aí você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Só funciona porque Deus está no meio, é um milagre. Não confia em casal perfeito, não, irmão. Eles nunca brigam, eles não conversam, eles não discutem. Ô, meu filho. Não acredita no Instagram, não. Porque tem hora que dá umas faíscas. Tem hora que dá uns negócios. E eu, graças a Deus, estou bem, estou em paz com dona menina, ela está ali. Mas pensa essa ideia. Tem dia que às vezes é esquisito. E às vezes você olha, você está sonhando com um casamento, com alguma coisa, com um relacionamento mais profundo, e você acha que qualquer tipo de relacionamento não tem um tempo diferente, um tempero, um ajuste. Qualquer relacionamento vai ter, irmão. E você acha que o seu relacionamento com Jesus vai ser como? Eu oro e ele responde, irmão, você não conhece Jesus, não. Outra coisa, dá um toque aí, Rebeca, na tela, por favor. A segunda coisa que eu acho, falando com o Senhor esses dias, essa ideia de você ser intencional. Quando foi que você foi intencional com alguém a última vez? Mas assim, intencional mesmo. Que rapaz, não tinha como escapar de você. Geralmente eu chego em lugar que eu não conheço. Tudo bom, Jimmy? Senta aí. Eu geralmente chego num lugar assim que eu não conheço ninguém. E eu geralmente falo o seguinte, e aí? Tudo certo e nada resolvido? Cara, é muito engraçado a reação das pessoas. A pessoa fala, tá tudo certo. Mas não está nada resolvido. É mesmo, hein? É verdade. E aí as pessoas começam a dar risada. Às vezes, tem gente que ri aquele cantinho assim. Uma vez eu fui num prédio daqui, de um irmão nosso aqui. Eu precisava ir lá toda semana levar documentos e tal. E eu cheguei numa segunda-feira. Não sei você, mas a cara das pessoas, geralmente segunda pela manhã, é muito difícil. O semblante delas é muito complicado. Elas tomaram alguma coisa domingo à noite que não deu certo, porque segunda de manhã, geralmente, é a cara da derrota. E eu cheguei num prédio e tinha uma senhora zeladora. E, cara, na hora que eu olhei para aquela senhora, mas ela estava passando aquele pano num ódio, numa raiva, assim, num negócio, assim, sabe? Que eu falei, gente, como é que eu vou alegrar o dia dessa mulher? Dinheiro eu não tenho. E eu falei assim para ela, bom dia. Bom dia. E eu falei, senhora, eu preciso passar aqui para ir para o elevador. Ela bem na porta do elevador, assim. Tá bom. Falei, mas vamos fazer um combinado? Na hora que eu falei, vamos fazer um combinado, a mulher que estava assim... Cara, logo cedo, cara chato, velho. Meu Deus, vai embora, passa aqui, vai embora, some. E eu me lembro que ela deu uma bufada assim, velho. Meu Deus do céu, que hora para esse cara aparecer, velho. E eu falei para ela, senhora, vamos fazer um combinado? Fala logo, o que é? Eu disse para ela assim, a senhora está passando o rodinho, está molhado, e eu quero fazer um combinado com a senhora. Se eu passar, na hora que eu passar, eu sujar, está vendo esse rodinho na mão da senhora? Está vendo a minha nuca? Pode mandar na minha nuca com força. Aí ela segurou, na hora ela segurou. Como eu não sou bobo, né, irmão? Já tinha vistoriado já o equipamento do que chute aqui, do tênisinhos. Irmão, passei assim, olhando para ela. Cara, ela segurou, ela começou a rir. Eu falei, miserável, olha lá. Aí eu lembro que eu passei e tal, escapei, brinquei com ela. Ela falou, passou dessa, hein? E continuou ali. Aí eu sei que fui lá no escritório, resolvi o negócio, tal, e saí. Esqueci da mulher. E eu estou saindo pelo elevador e peguei um corredor. Na hora que eu estou passando, ela estava, tipo assim, imagina uma sala, e ela estava saindo da sala. Na hora que ela me viu, ela falou, o rodinho. Eu falei, cara, epa! Como é que anda isso na minha e na sua vida? A gente é intencional com as pessoas?
de dar um bom dia, de dar um sorriso. Porque se a gente está indo para Jesus, e eu acho que Jesus é bom, irmãos. Eu quero dizer para você, talvez se você não achar que é, eu quero dizer para você, é bom. Produto garantido. Como é que anda isso de nós? Filipenses 3,14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seguir Jesus exige intenção. Deixa eu dizer para você, você está aqui, você vindo a Jesus, aleluia. Irmão, não tem ninguém com uma arma na sua cabeça apontada para você ter que entregar a sua vida para Jesus e seguir o Senhor. Se tivesse, me fala quem que é. Mas geralmente, irmãos, você está aqui porque você ama Jesus, conheceu o Senhor e aprendeu a caminhar com Ele. E aí você vai vivendo a vida diferente. Não é por uma emoção só, é uma decisão. Tem dia que você está emocionado, que o cara cantou aqui hoje assim, você já desistiu. Eu olhei para minha mulher ali, e daqui a pouco quando eu olhei, ela estava jogada no chão. Eu falei, ih, já deu curto-circuito já. Deixa ela ali chapar com Jesus. Como é que anda isso dentro de nós? É uma decisão contínua, diária, todos os dias. Quando eu digo intencional, significa que eu pensei para fazer. Eu planejei aquilo, eu sonhei com aquilo, eu imaginei aquilo. A gente sonha com partiu, já tem quantos anos aqui que eu faço partiu com o Murilo? Esse ano eu queria agradecer especificamente aquele gatão ali, o Ezequiel Felipe. Uma salva de palmas para o Zique. E mais a galera que está aí, Dani, tem mais um monte de gente que está aí trabalhando, cara. Para que daqui a pouco você possa descer, comer uma pizza, daqui a pouco vai rolar um açaí, mas você não sabe o trampo que dá. E tem gente puxando a fila, e a gente tem que ser intencional no sentido de organizar, quem vai cuidar, o que vai fazer. A gente teve várias conferências ao longo do ano aqui. A gente teve Heaven no começo do ano, depois tivemos Lighthouse, tivemos Deeper, tivemos Compaixão. Cara, se não tiver gente, não tiver alguém que seja intencional no sentido de organizar as coisas não acontecem. Um relacionamento com Deus precisa de propósito e constância. Constância. Eu estou lá na seita do CrossFit. Estou lá. E eu sou dedicado, eu sou um aluno dedicado. Essa semana nós terminamos o exercício lá, faltava 30 segundos para acabar, eu terminei e entreguei tudo que tinha que fazer. Depois o corpo saiu, foi dar um rolê, depois ele voltou. Mas terminei tudo que tinha que fazer. A carcassinha está indo embora, está melhorando. Agora a questão é, você tem sido intencional? Eu cheguei lá e outro dia os caras vão fazer café. Não, o Patrick vai orar. O quê? Acabei de chegar. Não, ora aí, Patrick, você é pastor. Já soube que você é pastor. Falei, vixe, meu Deus. Como é que é? As pessoas conhecem que a gente carrega? Um seu amigo seu nunca perguntou, por que você é crente? Por que você vai na igreja? Por que você acredita no pastor? Eu já ouvi isso. Cara, essa ideia de você ter intencional é você olhar para o outro e dizer, cara, porque eu acho que conhecendo Jesus, conhecendo o pastor que nós temos, conhecendo a igreja que somos membros, a realidade, a vida dos irmãos, cara, eu acho o nosso ambiente um ambiente muito sério. O Murilo tem um defeito, mas está tudo bem, né? Mas ele é sério. Ele fica estralando assim as coisas. Irmão, não consigo nem com o braço direito, mas com o braço esquerdo. Ele faz com os dois, ele vai para frente, para fato. Assim. Ele parou agora, está ficando mais velho, né? Vai dando problema nos ossos. Mas presta atenção. Essa ideia de intenção é o combustível da perseverança espiritual. Cara, quando foi que você foi intencional com alguma coisa e foi até o final? Eu brinco, minha mulher está ali, eu orava ali toda sexta por ela, 1 ano e meio. Quando foi que a gente orou por uma coisa intencionalmente
tirando o Felipe correndo atrás da Júlia, que ela tinha 8 anos de idade e ele já estava lá, já, né? Eu estava querendo namorar com ela, esse cara de pau. Mas casou com a menina, velho. Casou. É isso. O Masquil tá do lado rindo, mas ele também é cara de pau também. Porque a Isa vinha visitar aqui, a Isa é a prima do Matheus. A Isa vinha, sempre foi bonita a Isa. Os meninos, tudo adolescente, ficavam tudo assim, eita glória, seus caras de pau. Daqui a pouco o Masquil chegou, então, a paz do Senhor, irmã. Meu pai é o James. Eu só aguento. Olha lá, casaram. Essa ideia de você ser intencional. Sabe que eu olho assim para a vida? Parece que a gente perdeu essa coisa de ser intencional. Eu não sei vocês, mas de olhar para alguém, rapaz, eu não sei vocês, mas se olhou para alguém, o coração acelerou, irmão, tem um negócio aí. Quando eu soube que o Edu estava de trelelê lá com Dona Bia, eu falei, Edu, seu malandro, seu cara de pau. Não, Patrick, estamos firmes ali, aquele jeitinho dele discreto, então. E mais um monte aqui que vai acontecer no nosso meio. O Laílson e Yasmin tá ali achando que eu não ia falar? Ah! Yasmin, bicho, osso duro de roer, velho. Pensa ali, você vai lá com ela assim, elas... Paz do Senhor, irmão. Pensa, Laílson ali firme. Sabe qual é o negócio? É que a gente às vezes parece que perdeu, nós ficamos crente. E parece que a gente perdeu essa ideia da intenção. Eu não estou falando da maldade. Eu estou falando de ser intencional mesmo. De dar oi, dar bom dia. Que bom que você veio. Nossa, seu cabelo. Cara, eu vou falar para vocês, homens. Que as meninas, fecham o ouvido. Vocês são muito ruins de perceber as mulheres, velho. Olha lá. A manifestação no arraial já. Cara, deixa eu dar um negócio pra vocês. Pelo amor de Deus. Cara, eu percebo, velho. Mas um monte aqui já chegou aqui. Eu falei, você cortou o cabelo. A pessoa falou, rapaz, como é que você percebeu? Eu falei, eu cortou. Você pintou. O que você fez? Você tá diferente. Não, você engana outro. Cara, eu percebo. Sabe qual é o problema? Você às vezes olha, e eu estou dizendo, olha para a pessoa. Igual hoje, eu cheguei aqui, teve gente que falou assim, meu Deus, você cortou o cabelo? Falei, não, só tirei a barba. As pessoas estavam quase fazendo um jogo do bicho, para ver o que eu tinha feito. Falei, não, gente, só tirei a barba. Cara, olhou para a menina, observa ela, observa o que ela gosta. O que ela faz, seja intencional. Não manda um WhatsApp, pelo amor de Deus, na primeira vez, ai, gostei de você. Ah, não, para! Para! Se você tem uma intenção, puxa, meu Deus, aleluia. Cara, primeiro seja ser humano. Fala oi. Oi. Você já viu que tem gente que quer conversar, mas a pessoa não consegue falar oi? Fala aí. Oi. Olha aí que bonito. Embaixo, daqui a pouco, nós vamos descer para o partiu. Partiu. Ó. Calma, Luana. Sabe qual é a ideia de você ser intencional? É a ideia de você, de fato, ser... alguém que vai fazer as coisas numa... Ei, terra, fogo, água, coração. E eu notei isso aqui, ó. Ser intencional nas conversas. Cara, aqui... Ai, meu Deus do céu. Hoje eu tô profeta, hein, velho? Vou pegar a Aninha. A Aninha com esses cabelos bonitos. Eu vou falar, oi. Fala oi. Meu nome é Patrick. O seu nome? Ana Beatriz. Nossa, que nome lindo. Aí o cara, véio, um miserável, velho, fala assim, você viu a corrida da Fórmula 1? Ah, velho, pelo amor de Deus, velho.
Mas tá difícil hoje, hein? Vai lá. Ô, dá outra aí que eu já cansei desse aqui. Ei, terra, fogo, água. Geralmente, é uma outra menina que, assim, curte Fórmula 1, entende. Se você falar para ela Ayrton Senna, ela vai falar assim, nossa, tá correndo? Ela nem sabe que já morreu há muito tempo. O cara vai falar para ela assim, ai, você viu o novo lançamento da Peugeot? Ah, não, para, velho. Vai falar com a menina, você vai falar de carro. Cara, você sabia que tem carburação dupla? Pelo amor de Deus, fala de coisa da terra. Coisa da menina. Pega o ramo da menina, aqui, Isa. Isa é da moda. Cara, você sabe alguma coisa de moda? Não! Eu estava falando com a Yuka hoje. Você usa camiseta verde com calça roxa. Um sapato azul. Todo. Fala com a Isa. Usa esse artifício. Isa, eu estou me vestindo meio mal. O que você acha que é bom? Pá, já te dei a dica, cabeção. Qual é a tendência do próximo ano? Qual é a cor da tendência do próximo ano? Se você não sabe, mas às vezes alguns dizem que é branco. Tá? E mais um monte de cor, porque cada um fala uma coisa. Cara, essa ideia de ser intencional é você chegar... E eu tô brincando nesse negócio de namoro, mas, cara, é qualquer coisa. Você não sabe uma matéria no colégio, na faculdade, seja lá onde você estiver, você sabe que alguém sabe do assunto. Vou lá para engenharia do... Pego lá... Nossa, aquelas matérias que o Maurício estudava lá. O sangue de Jesus tem 7 tipos de poder contra aquilo. Um cálculo. Cara, eu não sei, velho. Eu estou apanhando com isso aqui e eu estou vendo como a miséria está voando. Falou, mano, você pode me ajudar nessa área aqui, cara? Eu tô patinando. Me ajuda. Mas o que você não está entendendo? Isso aqui. Cara, vocês vão conversar da coisa que vocês estão vivendo e... Intencional. A gente parece que perdeu a intencionalidade. Você convida alguém, você quer apresentar Jesus para a pessoa. Simples, pergunta, você conhece Jesus? Não. Cara, que legal, eu conheço. Você sabia que ele é gente boa? Aí ele vai falar, mas ele não morreu? Pois é, mas ele ressuscitou, você sabia também? A gente está ruim de conversa. Aí a gente perde essa ideia de intencionalidade na igreja. Ô, cara, deixa eu dizer para você, eu estou cansado de ver isso aqui, ó. O pastor Josmar fala isso todo domingo. Ele está pregando aqui, ó. Cara, e ele olha uma pessoa aqui, e a pessoa desidratando, chorando, e Deus falando com a pessoa e tal. E você, miserável, do lado, velho. Põe a mão no ombro, velho. Fala assim, te diz o Patrick. Ah, ora com a pessoa. Falou, Senhor, eu quero abençoar com essa vida aqui. Ela está em lágrimas, ela está em pranto. Eu não sei o que é, o Senhor sabe. Mas nós queremos abençoar, nós queremos edificar, queremos que essa pessoa cresça com isso. A gente fica, ai, não vou orar, não. Ui. Você tem Jesus ou não tem? Sabe essa ideia de ser intencional? É isso. E eu estava com Jesus ali, e o Senhor começou a contar os meus pecados, que eu não fui intencional. Eu falei, vixe, não tem nem como esconder. Essa ideia de ser intencional é isso. Seja intencional em orar, em ler a palavra, em servir, em crescer. O casual não amadurece na fé, porque ele vai de vez em quando. É um caso, é um relacionamento, vai. É o intencional, é aquele que se encontra direto, aquele que conversa, aquele que troca ideia, aquele que manda mensagem. Fala, e aí, está tudo bem? Quando a gente é intencional, a gente é intencional. Olha que profético. Mas o problema é que parece que a gente vai ficando mais maduro na fé e a gente vai perdendo a intencionalidade. As mensagens têm que ser intencional. Um apelo tem que ser intencional. Não sei se vocês estavam aqui, a gente fez nosso happy hour dos homens ali. Cara, homem pra caramba ali, velho. Comemos uma costela ali maravilhosa. Cara, o Cássio falou comigo assim, cara, você vai encerrar na hora que o pastor terminar, você faz o que você quiser, mas encerra, faz isso e isso.
Cara, na hora que eu peguei o microfone, eu falei, cara, nós não oramos com as pessoas. Falei, irmão, nós estamos aqui nessa hora, e o que nós vamos fazer? Convidar você à frente, você que quer uma oração. Simples. Rapaz, mas veio homem. E nós começamos a orar, e o povo começou a chorar, e Deus visitar. É isso é intencional. Sabe qual é o problema? A gente fica esperando do pastor. Mas Jesus constituiu você como rei e sacerdote. Então você é um pastor da nova aliança. Para fazer isso. Uma pastora. Uma serva, um servo de Deus. Não fique esperando ao líder de não sei de onde. O Murilo está com 2 filhos. Um nasceu agora e ele está lá na luta, e empresa, e mulher, e criança, e leite, e lágrima, e choro, e aquele rolo tudo. Do começo com o recém-nascido, e você está, não, se o Murilo não chegar, pelo amor de Deus. Já deu. Você já tem mais de 18, os que não têm, vem comigo. Essa é a ideia. O casual não amadurece na fé, irmãos. O dia que eu peguei isso, falei, cara, é isso. É repentino, assim, sabe? De vez em quando. Não podemos ser assim. Rebeca, você está aí na terra, minha filha? Olha lá. Nossa, Patrick, mas as palavras suas são fracas hoje. Pois é, irmão. O problema é que você está querendo mistério e você não faz o básico. Irmão, hoje eu estou o bicho. Você não tem noção. Se você vier quente, eu estou fervendo. Se você vier fervendo, eu estou evaporando. Você não está ligado. Estou falando você, velho. Justo agora que é natural, né? É natural. Estou brincando aqui, ó. Presta atenção. Eu peguei um texto de apoio, João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quando nós permanecemos em Cristo, o fruto é natural. Sabe a ideia de ser natural? É natural. Quem é você? Cara, você é o cara que ele chega e tumultua. Conversa, ri, espalhafatoso. Você é assim, é natural. Não, você não é assim. Você chega, observa, olha, ora, intercede. É você. Sabe qual é o problema? A gente vem para a igreja e eu vou falar isso aqui. Nossa, muito besta que eu fazia. Eu era adolescente aqui. Eu já era adolescente aqui, imagina, há muitos anos atrás. Eu pisei na arca junto com o LG. E aí, velho, sabe o que é doido? Porque eu ia orar, eu mudava a voz. Eu acho que você já fez isso, é que você não confessa os pecados, mas eu já passei dessa fase, eu confesso. Eu ia orar, eu falava, Senhor. Eu engrossava a voz de adolescente, tem hora que você fala, ela dá uma... Chega lá no mercadinho e fala, me dá 10 pães e um litro de leite. Tipo assim. A voz muda. A modulação dela... Sabe qual é o nosso problema? Essa ideia de ser natural. Cara, quem é você? Você é quieto. Eu brinco com o LG. O LG até às 10 você não fala com ele. Porque ele não vai falar com você. Ele vai deixar você quieto, sozinho. Agora pergunta. Eu falo desde as 6 da manhã. Você não está ligado? Eu já acordo falando. Minha mulher acorda arrependida de não ter morrido durante a noite. Você não está ligado? Cara, você não tem noção. Lá em casa, e a Chloe, é a mesma coisa. Os 3 é pentecostal para acordar. O Benjamin está ali também. Ó. Os 3 é pentecostal. Cara, a gente acorda gritando, quer ligar o som, quer botar a TV, quer botar a música. E é mesmo assim. Por que eu fui cair nessa casa, né? Você escolheu. Como é que é essa ideia de ser natural, comum? Quando você estuda os discípulos, cada discípulo tinha um jeito. Quando você estuda os discípulos e observa, cada um tinha um jeitão. Pedro era um cara mais assim, acelerado. Pedro falava, ele já dava no meio já. Ele não tinha muita... O que é?
O Pedro era o cara que você ia meio bravo. Ele era o primeiro. O que é? O que você está gritando aí? Cala a boca. Agora você imagina João, mais doce, mais tranquilo, assim. O Pedro vai lá resolver. Um cara lá bravo lá. O que está bravo? Sabe qual é o nosso problema? A gente perdeu essa naturalidade. Tem gente que ora alto. Ora com pressão e ora gritando. Agora, você ora como? Ah, cara, eu oro tranquilo, tal, eu não grito. Tá tudo bem. Agora, o dia que o seu time lá ganha, você grita lá no seu time, igual o nosso pastor fala? E aí você vem aqui e fala assim, ah, glória a Deus. Mas lá o dia que eu estiver vendo esse jogo, você está lá, chega a estar rouco a vida, parece que eu chego a saltar. Tem um problema. Um desequilíbrio. Cara, eu chego, aonde eu chego, eu não vou chegar assim, mas eu chego conversando com todo mundo. Onde eu chego, eu faço amizade. Onde eu chego, eu converso. Falou, oi, tudo bem? Tudo bem. Converso com o CEO ou a zeladora. Como é que anda isso dentro de nós? E aí, você tem um jeito, um perfil. Eu lembro quando eu conheci Tawane. Tawane tem essa doçura, o jeito dela. E ela fala assim, não. Você fala assim, calma. Eu falei, gente do céu, essa menina é desse jeito mesmo? Não pode ser, não. Passamos a conviver. A Dani Xavier está lá. Eu já briguei com a Dani. Falei, Dani, que raiva que eu tenho de ser. Você é muito calma. Vou dar um choque no você, você fica nervosa. Cada um de nós tem um jeito, um temperamento, uma maneira, e a gente fica querendo ser outra pessoa. O Senhor não chamou a gente para ser outra pessoa. O Senhor chamou a gente para ser quem nós somos de verdade. E essa ideia de ser natural aqui é isso. Quando a gente tem um relacionamento com Jesus, a nossa vida se torna não forçada. A nossa oração é de um jeito, nossa conversa é de um jeito normal. Já viu gente que ele aprendeu uma palavra no dicionário e ele fala aquela palavra a semana inteira? Aqui, nós recebemos aqui pastor Gilberto Araújo, um amigão. Cara, Gilberto Araújo é cabeção, inteligente demais, e ele fala umas palavras difíceis. E aí eu lembro que eu fui apresentar o Gilberto Araújo aqui, e eu falei, sim, ele é fenomenológico. Bem aqui, ó. E ele caiu na gargalhada, porque ele fala fenomenológico. Cara, se você pedir para mim o que é fenomenológico, cara, eu ainda tenho que estudar. Mas eu achei bonita a palavra. Aí sabe qual é o problema? Você usa uma coisa que não é sua, a ideia de uma armadura que não é sua. E aí você perde a naturalidade. Não é religiosidade, é uma vida de comunhão. Você vem para a igreja, eu gosto da Sião por isso, porque cada um aqui prega de um jeito. O Murilo prega de um outro, eu prego do outro, o PJ do outro, o pastor Paulinho de outro, Ronaldo de outro. E mais os outros que pregam aí. Ninguém fica copiando o PJ. Porque não tem como. Sabe qual é o nosso problema? A gente precisa ser quem a gente é. Cara, sem cópia. E eu anotei isso aqui, ó. Quando ele habita em nós, o agir dele flui espontaneamente. A fé deixa de ser um esforço e passa a ser natureza, é algo comum. Você fala de Jesus igual você toma água, é comum, não é nada assim, poxa, tem que falar de Jesus. Sabe qual é o problema? A gente está meio esquisito e a gente acha que para falar de Jesus, eu já tenho que começar em Jesus. Não, cara, começa na água. Eu descobri que toda conversa que você conversa com todo mundo, daqui a pouco vai chegar em Jesus. Jesus. Que a vida, Jesus, é natural. Agora, qual o problema? A gente quer forçar o negócio. Não, você já conhece Jesus? Tem que aceitar o Senhor. Sem graça. Sabe, sem ser agradável. A pessoa não chega, ela não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Imagina. A gente foi a Rio Bonito. Eu estive lá agora, algumas semanas atrás, fui à cidade de Rio Bonito, lá que o tornado passou lá e destruiu a cidade inteira. 90% da cidade destruída.
E nós fomos com o movimento dos legendários lá e fui fazer vistorias técnicas. Cara, todo mundo que eu conversei, ninguém estava assim, não vamos reconstruir. Não, todo mundo estava animado. Mas sabe o que era interessante? Como é que você chegava nas pessoas? Cara, a pessoa perdeu tudo. Eu vi um caso que foi, ao mesmo tempo, estranho, mas cômico, do jeito que ele contou. O cara chegou, disse que ele foi tomar banho. Na hora que ele foi tomar banho, ele olhou o vidro assim, da janela do banheiro, explodiu assim, com o vento que deu. E ele disse que ficou preocupado, daqui a pouco, na hora que ele falou assim, meu Deus, o telhado do banheiro saiu. Ele disse que na hora ele pôs um shorts correndo e abriu a porta do banheiro para a sala ali, para falar para a mãe dele, mãe, se esconde, aconteceu alguma coisa. Na hora que ele abriu, disse que o telhado inteiro terminou de voar. E ele contando para a gente, ao mesmo tempo que ele começou a rir, assim, falou, cara, muito estranho assim, a situação. E ao mesmo tempo você fala assim, cara, a casa sendo reconstruída, o cara está ali trabalhando. Essa ideia de você ser natural é chegar para as pessoas e aí como é que estão as coisas. Ouvir as histórias, parar para ouvir. A gente às vezes pergunta, mas como é que a gente está querendo ouvir mesmo? A gente está ouvindo e mexendo no telefone. Você não está prestando atenção no que a pessoa está falando. Você já viu que um mal de hoje? A pessoa está assistindo um Netflix, mexendo no telefone, e aí daqui a pouco a pessoa fala, você viu o negócio? Não vi. Deixa eu dizer para você, homem, você só faz uma coisa, cara, ao mesmo tempo. Se você fizer duas, explode uma. Geralmente. Aí a pessoa fala, você viu o ator que apareceu lá, tal cena? Estava no filme. Outra coisa que eu anotei aqui. Eu anotei isso aqui para não esquecer, porque é essa ideia de ser natural. Manga gera manga. Abacaxi gera... Vamos de novo? Abacaxi gera... Por que você está querendo ser outra pessoa? Durante muito tempo eu quis ser rico. Até hoje eu quero. Não é? Vontade a gente tem. Quando eu digo rico é de ficar tranquilo. E aí, sabe qual é o problema? As pessoas elas querem ser ricas e elas querem parecer. Então ela compra um tênis, uma calça, uma camiseta. E ela acha que isso que ela vai vestir vai fazer ela se tornar aquilo que ela não é. E aí ela passa a frequentar outros ciclos de pessoas, das quais ela não tinha amizade antes por causa das vestimentas, das roupas. Mas aí ela põe a mão no bolso e fala, cara, não tem. O cara vai falar assim... Eu tenho amigos assim que viveram uma vida muito assim. O cara chegava nas baladas, custava lá um uísque R$1.000. O cara falava, não, pode trazer 2. E aí gente do lado fala assim, não, 2? Quando você vê alguém mais assim, mais tranquilo, é muito engraçado. Você fala assim, quanto é R$500? Pode ser. R$500? A gente vive desse jeito, querendo ser alguém que a gente não é. Jesus está chamando a gente para vir para perto de uma forma intencional, mas de uma forma natural. Você ser quem você é. De um jeito mais tranquilo. Eu notei isso aqui. Crente gera crente, cristão gera cristão, discípulo gera discípulo. Natural é a realidade sendo manifesta. É algo natural. Sabe o que eu creio? Eu creio que qualquer um de vocês aqui pode pregar. Eu creio nisso. Talvez você não crê, mas eu creio. E a gente faz isso aqui, volta e meia, a gente está sentado e outros estão pregando. Porque não tem a ver com a gente pregar. Nunca teve, graças a Deus. Eu notei aqui, busque comunhão, não performance. O que é natural vem da presença, não do esforço humano, do relacionamento. O que é natural vem da presença, a presença com o Senhor. Tenha relacionamento com o Senhor, converse com Ele, aprenda dEle, ouça dEle. Seja dirigido por Ele.
Rebeca, dá um play aí que o pessoal já cansou de ser natural. Uma D de dependência. Deixa eu só olhar meu esboço, que eu escrevi isso aqui mesmo para não esquecer. Isso. É em quem você se apoia. Cara, em quem você se apoia? Eu me apoio na minha conta financeira, minha conta bancária. Eu me apoio no meu título. Eu me apoio na minha esposa. Eu me apoio na minha mãe. Eu me apoio no que eu aprendi sobre química orgânica. Eu me apoio no conhecimento que eu tenho sobre função. Eu tenho habilidades e técnicas e tudo. Eu queria lembrar um texto de Provérbios 3, 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe, irmãos, o mundo ensina independência, o reino ensina dependência. Andar com Jesus é reconhecer que sem Ele eu nada posso fazer. Se sem Ele eu nada posso fazer, como é que eu tomo uma decisão sem pedir conselho para Ele? Cri, 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 cri. Como é que eu não vou pedir conselho de Jesus para fazer um negócio, se eu não tenho habilidade? Se eu não tenho conhecimento técnico na área? Eu quero abrir uma empresa na Paranaguá. Tá, mas você já foi estudar mercado, você sabe o que mais vende na região, você foi falar com os comerciantes, que a época do ano que para, porque que o estudante vai embora, diminui tudo. É simples, mas é muito complexo. Você notou, não sei, talvez você não é daqui, mas você notou que começou aqui do lado da UEM, essas lojas de máquinas de lavar roupa, que você aperta o botão ali, ela lava roupa. Estudante tem tempo para lavar roupa? Ou ele paga para alguém lavar para ele, irmão, ou ele, às vezes ele tem uma máquina, ele joga lá e depois o que sai é o que ele usa. Ela acabou de bater, centrifugou, ele já põe no corpo e sai andando. E aleluia. Se você não sabe, minha mulher tem uma técnica lá de um negocinho que você joga a roupa, fica 0 bala. Você não precisa nem passar. Pede lá, Química Ilka. Sabe qual é o negócio? O problema é que andar com Jesus é isso. Sem Ele eu nada posso fazer. E se você está fazendo um monte de coisa, será que você está fazendo com Ele? Dependência não é fraqueza. Talvez nós pensamos nisso. Ai, cara, eu dependo, eu sou fraco. Quem disse isso? Quem que pôs isso na sua cabeça? Que dependência é fraqueza. Dependência é você se expor. Quando você talvez não tenha habilidade ou conhecimento numa área, e você se expõe e pede ajuda. Qual o problema de pedir ajuda? Onde é que está escrito na Bíblia assim? Não pedis ajuda a ninguém. Está em Esqueceres 3,18. Não, cara. Peça ajuda, peça apoio, peça discernimento, peça conselho. Cara, tem um monte de gente de diversas áreas aqui. Antes de você fazer a doidura que você quer fazer, peça conselho. Aprenda. Eu notei que depender é confiar verdadeiramente. Você está confiando que essa cadeira que você sentou não vai quebrar. Agora você chegou até a dar uma levantadinha com medo. Essa ideia de você confiar é isso. Irmãos, Deus se manifesta no lugar onde Ele tem espaço para agir. Se a gente dá espaço, Ele age. Agora, se a gente não dá espaço, Ele não vai agir. Nem a pau. Irmãos, eu já fui em ambientes que a última coisa que tinha lá era o Espírito Santo. Já fui em lugares assim, terríveis. Mas já fui em lugares também que onde eu entrei, falei, meu Deus do céu, esse povo não entendeu quem é que está aqui, não.
Quanto mais nós dependemos dele, mais ele opera. Onde na nossa vida nós abrimos espaço para a dependência de Jesus. Eu ganho 5.000, gasto 4.000, todo mês poupo 1.000. Aleluia! Isso é alguém organizado. Mas quando que eu abro espaço para o Senhor agir aqui? Quando eu abro espaço para uma ação do Senhor? Eu não estou dizendo de você receber, talvez o Senhor vai falar com você assim, cara, oferta na vida de alguém. Quando foi que você ofertou na vida de alguém? E eu não estou só dizendo dinheiro. As professoras dos nossos filhos, todo final de ano, nós fazemos uma cesta e enviamos para elas. Elas passam com os nossos filhos um ano inteiro, ensinando, se dedicando, honrando eles, aprendendo, ensinando. E como é que eu não vou honrar essa pessoa? Você fez isso com o seu professor? Fez nada. Deus abençoe. God bless you. O Murilo aguentou você esse ano inteiro aqui, você não deu um bombom para ele. Só ficou no WhatsApp. Ai, Murilo, você demorou para me responder. Vai ter 3 filhos para você ver se vai ter tempo de mexer com o telefone. Sabe essa ideia de você, a ideia de uma dependência? Para de tentar controlar tudo, confie. O controle é o inimigo da fé. Irmão, tem hora que você controla demais. E aí Deus está dizendo assim, eu vou fazer. Não vou fazer, não. Não vou. Não vou, não. Nós estamos vivendo a vida desse jeito. Talvez no automático, dessa maneira. Isso é ruim. E a última coisa, que vocês já começaram a dormir já? Põe aí, Rebeca, por favor. Aumente as suas expectativas. O que a gente já ouviu ao longo da caminhada, aumente suas expectativas. Você veio para esse culto hoje, como é que foi sua expectativa? Lá no partido comer pizza. Você está achando mesmo que nós queremos isso aqui para você comer pizza? Você acha que a principal atração desse lugar é a pizza? Você não conhece o pizzaiolo. Efésios 3:20 diz assim, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Todo aquele que vem a Jesus deve vir com expectativa. Irmão, eu não sei você, mas eu sempre tenho expectativa. Minha mulher fala que eu consigo ver as coisas boas nas coisas ruins. Eu tenho esperança, eu não sei como, mas eu tenho. Ah, meu irmão, mas minha esperança não está nessa terra, no governo, nas coisas. Expectativa é a linguagem da fé. Como você chega diante de Jesus com muitas expectativas, você chega aqui e diz, estou derrotado, não consigo nem fazer maquiagem hoje. Porque talvez suas expectativas estão na terra. Está vendo? Olha Deus respondendo. Sabe o que é isso? Você precisa ir embora. É Deus cercando você. Imagina isso. Jesus sempre responde à fé de quem espera nele. Quem vem sem expectativa recebe religiosidade. Quem vem com fé experimenta milagres. Eu anotei uma frase aqui que eu aprendi menino. Eu tinha 1999. Você nunca irá além dos seus sonhos. Quais os sonhos que você tem? Com 15 anos de idade eu fiz uma oração. Feio, magro, sem dinheiro.
mas entreguei minha vida para Jesus. Eu fiz uma oração. Senhor, eu vou me casar com uma mulher de olhos verdes. Depois você olha lá se é verdade ou não. Sabe qual o problema? Qual o sonho da gente? Ah, meu sonho não sabe nem falar. Meu sonho Qual o seu sonho? Quando você chega diante de Jesus, qual a sua expectativa? Senhor, estou trabalhando, estou lutando, Senhor, estou fazendo esse curso aqui. Meu Deus, eu não tenho nem dinheiro para pagar essa mensalidade aqui, mas eu vou acabar esse negócio aqui, vou ser um profissional exemplar. Nós vamos ter dinheiro para viver em paz. Aqui, ó, a bombeira Amanda Santana. Falei com ela um dia, falei assim, vou ser bombeira. Falei, aleluia. Está ali, só esperando. Eu já estou quase ligando para o comando geral para chamar logo. Mas quando foi que você persistiu no negócio e enquanto você não conseguiu aquilo, o Rodriguinho com o sonho da escola de música, Zion, Music, Unbelievable. Pensa. Irmão, qual é o ciricutico dentro de você? Qual é o negócio que está dentro de você que você gera expectativas? Ou a gente chega diante de Deus, o Deus, irmão, e fala assim, Senhor, o Senhor é bom, né? Então, queria 2 cachorrão, 2 simples, sem maionese. O cara pede 2 simples e ainda pede 6 salsicha, irmão, pelo amor de Deus. Tem expectativa. Falei, Senhor, eu quero um duplo com bacon e calabresa e aleluia. E eu vou comer isso aqui e não vou engordar. Em nome de Jesus, vai embora. Não vai correr, cuidar desse corpo não, para você ver se você não vira um tubarão. Sabe a ideia de expectativa? A gente chega diante do Senhor e olha para o Senhor e fala, Senhor, não há nada do Senhor que o Senhor não possa fazer. Mas eu quero dizer, do que depender da minha parte eu estou fazendo. Mas que depender da sua, fortalece aí. O tamanho do que geralmente nós recebemos está ligado à nossa expectativa, irmãos. Qual é a sua expectativa diante de Deus? Nós tínhamos um casal de amigos muito próximo, mas muito próximo. E aí um dia um casal de amigos decidiu ter filho, engravidou. E aí eu me lembro que a gente decidiu ter filho, 15 dias engravidamos. Como é que conta para um amigo que está tentando há 7 anos que nós engravidamos e eles estão lá? Nada, nada, nada. E eles gerando em oração, uma expectativa. Até um dia que o pai diz assim, Deus, está demorando tanto que podia ser 2 numa tacada só, né? E o casal foi visitar a gente no hospital. Me ajudou minha esposa a dar banho nela. E o Benjamin estava lá. E eu brinco que o Benjamin é profeta, já pôs a mão nele, aleluia, receba. 15 dias depois eles engravidaram. Casal de gêmeos, 2 meninas. Cara, qual a expectativa que você tem diante de Deus? Com todo respeito, eu não sei você, mas o que faz o seu olho brilhar? O que faz você sair daquele raio, daquela cama, velho? É lógico que essa mulher vai, acorda, vai embora, vai trabalhar. Mas, cara, qual a expectativa que você tem diante de Deus para levantar cedo e falar, Senhor, eu quero algo novo. Senhor, eu quero algo novo. Senhor, põe algo novo dentro de mim. Senhor, eu quero isso até que o Senhor venha. O que a gente tem gerado em oração diante do Senhor para aumentar nossas expectativas? Eu anotei isso aqui, peça e peça direito. Dê nome, seja sincero com Jesus. Sabe qual é o problema? A gente recebe.
Esse ano eu troquei o carro, deixei o Peugeot de lado, aleluia. Ó. Olha lá, o livramento, os caras aguentam. Aqui tá sério, livramento. Irmãos, no dia que eu troquei aquele Peugeot, Deus falou comigo naquele dia, você não está ligado. E é muito doido assim, Deus é muito Deus, né? Aquele dia de manhã, eu sei que eu sentei com... Ele deu algum problema lá. Um problema levou para outro problema, que foi para outro problema. E aí, eu tomei café com o Ronaldo ali de manhã, tá, e falei, Ronaldo, estou na oficina. Aí o Ronaldo falou assim, cara, você precisa trocar o carro. Eu falei, Ronaldo, eu sei que eu preciso trocar o carro, mas como eu vou trocar o carro? Eu não tenho as costas quentes, eu não tenho alguém que eu possa ligar e dizer assim, e aí, você cobre? Não, eu cubro. Não, não tem. Só eu e Jesus. E eu lembro que naquele dia, irmãos, naquele dia especificamente assim, Deus falou comigo assim, ó. Quando foi 4 horas da tarde, um amigo meu me ligou, falou, cara, eu tenho carro para você. Deus falou comigo. Eu falei, mentira, velho. Muito na carne. E ele mandou as fotos para mim. Eu falei, cara, gostei do carro. E na mesma hora, 15 minutos depois, o cara da oficina ligou, Patrick, o carro está pronto, o Peugeot está pronto. Eu falei, estou passando a pegar. 15 minutos depois, eu mandei mensagem para ele, eu falei assim, vê as fotos desse carro, em 15 minutos eu passo em casa. E nós vamos ver o carro. E minha mulher é muito de Deus. Você não está ligado. Ela anda com Jesus, irmão. Minha mulher, toda vez que eu mando alguma coisa para ela, ela sempre diz alguma coisa. Por quê? De onde veio isso? Por que essa ideia? Você tem certeza? Não vejo desse jeito. Cara, Deus usa ela de um jeito que eu fico cabreiro. Naquela hora que eu mandei para ela, ela diz assim, estou arrumando as crianças. Eu falei, o quê? Ela nem respondeu. Nessa hora, irmãos, eu saí, paguei o Peugeot, o conserto dele, entrei no carro, fui em casa, peguei as crianças e fui na concessionária, não, como é que é? Na loja de carro lá. Concessionária eu ainda irei. Fui na loja de carro. E se você não sonha na concessionária comprar um carro novo, irmão, pelo amor de Deus, você tem que sonhar com essas coisas. Aumenta as suas expectativas. Bota lá um carro tem de 19 lugares, bota lá também. De 19 lugares. O Murilo já tem um de 8, 7, sei lá quanto é. Já sonha mais, passa dele. Já supera ele. Irmãos, e eu entrei naquela loja, entrei no carro, falou, cara, o carro é esse aqui, tal. E eu falei, beleza, vamos dar a volta. Na hora que eu entrei no carro com as crianças, o Benjamin falou assim, pai, esse carro é muito lindo, eu gostei dele, hein? Entrei no carro, dei uma volta. Eu falei, mano, vamos fazer assim, a forma de pagamento vai ser desse jeito. Cara, na hora vai ser desse jeito. Puf, beleza, fechamos. Fui ligar o Peugeot para ir embora. Pergunta, ligou? Não. Não ligou, você não está entendendo. Ele não ligou. O cara falou assim, mano, vai embora com o carro é seu. Cara, eu saí dele com o carro novo. Eu voltei na segunda-feira, depois para falar, ó, é assim, o pagamento é assim, desse jeito, dessa forma. Sabe qual é o nosso problema? A gente não está aumentando a expectativa, a gente não está dando nome para as coisas, a gente não está dizendo. Irmão, eu já estava orando, insistindo diante de Deus, Senhor, já deu. Até o Ronaldo falou que eu tenho que trocar de carro. Já deu. Mas como é que a gente está gerando isso em expectativa? A gente está dizendo para o Senhor, porque dá a impressão que a gente não pode falar para Deus. Se a gente não pode falar para Deus, a gente vai falar para quem? Ué, fale para o Senhor. O texto de Hebreus 11 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Cara, o Senhor vai recompensar você, mas o que é que você está pedindo para o Senhor? Patrick, estou pedindo uma moto elétrica. Tá bom, mas pede umas mais, né? Talvez você está aqui me ouvindo, deixa eu dizer, você está pedindo um namorado. Mas está pedindo um namorado bonito, pelo menos? Ah, o que der é Deus, né, Senhor? O que der é Deus. Não, não é que der, deu. Talvez também você está pedindo um bonitão. Será que o bonitão é de Deus mesmo? O gatão, o galã?
Talvez você, menina, tem que olhar para o cara, tem que investir nele, fazer uma funilaria e pintura, ele melhora. Tem que olhar a longo prazo. Entendeu? Eu não era bonito, igual hoje. Aí eu que investi em mim alguns milhões de reais. Aproxime-se de Deus esperando o melhor, porque Ele é fiel para fazer além do que você imagina. Irmãos, além do que você imagina. Além do que você imagina. Eu já tenho um monte de testemunho de além. Mas eu gosto de contar o da lua de mel. Irmão, nós chegamos na lua de mel, acho que eu pesava 65 e aí o que eu pesava 45. Juntava os dois, irmão, dava um pouquinho mais de 100. Você não tem noção. Era Zé Marmita e passar fome. Nós somos em Natal, Rio Grande do Norte. O combinado era uma suíte que dava isso aqui. A suíte era isso aqui, assim, desse tamanho, assim. Com a sacada que você só abria a janela e olhava. Aleluia. A sacada era assim, você abria a janela. Irmão, quando nós chegamos lá, o cara falou, acompanha a gente com aquelas roupinhas bonitinhas, aqueles carrinhos todos chiques, assim, põe a mala do senhor, e saiu arrastando aquele negocinho assim, e a gente atrás. De repente o cara chegou como se fosse uma porta do fundo, assim, ó, da bateria, assim. Eu falei para ela assim, certeza que nós vamos dormir no depósito, certeza. Na hora que o cara entrou, o cara falou assim, à sua esquerda o senhor tem um banheiro. Eu falei, Miguel. Aí passei um banheirão daqueles de cinema. À sua frente o senhor tem uma copa, tem uma cozinha ali, que o senhor pode, às vezes, cozinhar com sua esposa e tal. Eu falei, aqui a gente tem uma sala de estar, um sofá. Na hora, minha cabeça de pobre, eu falei, eu vou dormir aonde? No sofá? Andei 3.000 quilômetros para dormir no sofá, recém-casado. Aí o cara falou assim, esqueci, o quarto dos senhores estão aqui. Aí ela abriu uma porta assim, uma quarto com a cama de casal, assim, cheio de 9 horas, assim. Falei, aleluia, seja glorificado, Senhor. E aí, na hora que o cara estava saindo, com aquela mãozinha dele para ganhar uma oferta, ele falou comigo assim, esqueci, os senhores têm uma sacada. E já imaginei aquela sacadinha que eu tinha contratado. Só dá uma respiradinha assim. Cara, na hora que o cara abriu, tinha mais de 40 metros de sacada, assim. De frente para o mar. Era uma suíte presidencial. E eu olhei para ele e falei assim, Ihu! Glória a Deus. E mais um monte de coisa que aconteceu na nossa vida, irmãos. Sabe qual é o problema? A gente está com a expectativa muito baixa. Talvez a vida nos deixou tão frustrados, talvez as coisas que a gente baixou a expectativa. Cara, aumenta sua expectativa em Deus. Deus nunca tem a mão fechada. O Deus nunca tem a mão fechada. Nós temos. Tem hora que, irmão do céu, você vê alguns seres humanos que falam assim, Jesus. Cara, Deus não tem a mão fechada, velho. Deus está sempre com a mão aberta para te abençoar. E eu queria finalizar esse tempo aqui. Fazendo uma conclusão disso aqui. O convite, vinde, ainda ecoa. Jesus está dizendo hoje para nós, vinde a mim com o coração aberto, com intenção, com naturalidade, com dependência, com expectativa, e eu transformarei a sua vida. Vinde não é só uma palavra, é um processo de aproximação contínua, que gera intimidade, transformação e propósito. E eu queria pedir para você ficar de pé no seu lugar nessa hora. Irmão, Jesus te chama hoje para vir de verdade. Hoje o Senhor te chama para ser intencional em buscar. Deixe o fluir natural do Espírito Santo te guiar. Irmão, reconheça a sua dependência total do Senhor. E viva com expectativas sobrenaturais. Vinde é um chamado universal a todos os seres humanos, irmão. Sabe qual é o nosso problema? A gente talvez está olhando para o Senhor do jeito errado.
E eu tenho olhado para o Senhor esses dias e tenho visto, às vezes, as coisas que eu preciso arrumar na minha vida, na minha história, na minha caminhada. E eu queria dar a oportunidade para você refletir aí sobre sua vida. Se quiser abaixar a luz um pouco. Como é que anda isso dentro de nós, dentro do meu coração, do seu coração? Essa ideia da gente parar para olhar para o Senhor. Talvez nós estamos tão feridos, talvez nós estamos tão machucados, talvez nós estamos tão desesperançosos, que a gente está olhando para o Senhor e não consegue ver coisa boa vindo. E eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, que há coisa boa vindo do Senhor para nós. Há uma ação do céu sobre nós, irmãos. Há um toque de Jesus sobre nossa vida, sobre nossa história, sobre nossa casa. Muitas das vezes nós não recebemos as coisas porque os nossos olhos estão cheios de escamas. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.